Boa noite, queridos amigos e trabalhadores da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Porto Alegre. É uma alegria estar aqui novamente, refletindo sobre as lições de nosso Mestre Jesus e orientados pela doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec com tanta sabedoria e amor. Elevemos o nosso pensamento ao alto, buscando nos conectarmos com os bons espíritos que dirigem esse trabalho. O tema da nossa reflexão dessa noite é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os puros de coração, e do qual abordaremos os itens 11 a 17, escândalos. Jorge Elarrado Canto faz interessante observação sobre as bem-aventuranças, obedecendo à ordem em que elas são citadas no Sermão do Monte, na Bíblia. As bem-aventuranças não são palavras soltas, mas frases que seguem um planejamento e que nos levam a um majestoso plano de trabalho para o desenvolvimento das nossas potencialidades. São 9 as bem-aventuranças. Vamos analisar o passo a passo até a 6ª, que é o tema desse capítulo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. As 3 primeiras bem-aventuranças têm a ver com a relação comigo mesmo. Os pobres de espírito, na condição daqueles que reconhecem seus erros, meu Deus, eu sou frágil, eu sou cheio de erros. Os que choram, quer dizer, os que reconhecem os seus defeitos e choram por eles, se arrependem. Os mansos, como o passo seguinte de fazer as pazes consigo mesmo depois do arrependimento e encontrar a paz interior, tendo condições de herdar a Terra como planeta de regeneração. Portanto, eu reconheço que sou imperfeito. Eu reconheço os meus defeitos e me arrependo deles. Me reconcilio com o meu passado, garantindo a minha permanência na Terra como mundo de regeneração. As 3 seguintes têm a ver com a minha relação com o próximo. Então, as primeiras bem-aventuranças, as 3, relação comigo mesmo, as seguintes, a minha relação com o próximo. Os que têm fome e sede de justiça, quer dizer, agora que eu estou em paz comigo, que eu consigo olhar para dentro, eu também consigo, como passo seguinte, olhar ao redor e ver o meu próximo. E aí, perceber as injustiças que cometi com ele e buscar corrigir essas injustiças, esses erros por mim cometidos. A seguir, os misericordiosos. Como é que nós podemos ser misericordiosos? Concedendo o perdão. No passo anterior, eu fui pedir perdão para os meus erros. Agora eu estou perdoando os que erraram comigo. E temos a seguir os puros de coração, porque verão a Deus. Sim, porque depois de pedir perdão e de perdoar, eu passo a ver o mundo com outros olhos, encontrando em tudo a presença divina. E as 3 últimas bem-aventuranças têm a ver com a minha relação com Deus, que são os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que são injuriados e perseguidos por minha causa. Bem, retornando ao capítulo 8 do Evangelho. É citado Mateus, que menciona uma mensagem de Cristo. Se a tua mão ou o teu pé é motivo de escândalo, corta-o e atira-o para bem longe, porque é melhor retornar para a vida espiritual, não tendo uma mão ou um pé, do que ter 2 pés e 2 mãos e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o para longe. Melhor retornar com um olho só do que ter 2 e ser lançado no fogo do inferno.
E mais adiante, é, pois, necessário que venham escândalos, mas ai do homem, por quem venha o escândalo. Vamos analisar, então, atentamente esta mensagem, iniciando pelo significado de bem-aventurado. Cláudio Fajardo, no seu livro Sermão do Monte, cita André Schurach, estudioso e tradutor de textos sagrados, que propõe a tradução de bem-aventurado como sendo em marcha, com retidão dentro das propostas apresentadas por Jesus. Fajardo acrescenta que, no seu próprio entendimento, os dois sentidos se complementam, porque, tanto durante a caminhada como ao final do caminho, somos verdadeiramente bem-aventurados, afortunados, felizes, desde que não nos desviemos. Com estes esclarecimentos, é mais fácil compreender como podem ser bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E a palavra escândalo, o que significa? No sentido comum, de acordo com o dicionário, escândalo é todo fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções já estabelecidas, sejam elas morais, sociais, religiosas. O escândalo está na repercussão de uma ação em si mesma. Se alguém agir errado, mas isso ficar em segredo, não haverá repercussão e, consequentemente, não haverá escândalo. Então, provocar escândalo não é simplesmente agir errado, é provocar eco, ressonância, de acordo com o dicionário. Mas qual o significado de escândalo no contexto bíblico? Diz-nos o Evangelho: é tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, seria o resultado efetivo do dano moral. Nas palavras de Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, escândalo é tudo aquilo que violente o equilíbrio, o que já está estabelecido e organizado. Gera profundas perturbações no indivíduo e nos grupos do qual ele faz parte, naqueles com quem ele compartilha o seu afeto, naqueles com quem ele convive. Outro ponto ainda que merece destaque é Jesus ter dito que é necessário que venham escândalos, quer dizer, é inevitável que essas perturbações ocorram, o que é fácil de nós compreendermos quando consideramos o estágio de desenvolvimento moral em que o homem ainda se encontra. É claro que nós devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, não que tenhamos a obrigação de praticá-lo, conforme observa Joana também. Cabe observar ainda que o escândalo pode ser prova para uns e pode ser expiação para outros. Vamos fazer agora um exercício de contextualização, porque não adianta nós estudarmos o Evangelho pensando em Jesus, nas suas vestes longas, com seu cajado, percorrendo as estradas poeirentas da Judeia, da Galileia. Quando nós estudamos a doutrina, nós temos sempre que trazer para os dias de hoje, para o século 21, as lições do nosso Divino Mestre. Então vejamos, o que Jesus consideraria escândalo nos dias de hoje? Uma fofoca maldosa, uma calúnia, inventar ou espalhar boatos, fake news, que nada mais são do que mentiras. Tudo que foi citado envolve má ação, má intenção. Tem por objetivo desestabilizar o companheiro de jornada evolutiva e, claro, também o meio em que ele vive. Então vejamos, nós muitas vezes não inventamos uma notícia falsa, não inventamos alguma coisa, mas nós a disseminamos. Então nós somos responsáveis por replicar essas notícias sem que saibamos se realmente são verdades.
Nós estamos aqui no papel também de provocar escândalo. E para nossa aversão e desprezo mesmo, nós vemos que alguns até se utilizam da religião, da política, da ciência e até de princípios educacionais para disseminar escândalos, fake news. Nós temos notícias falsas, mentirosas, a todo instante, por exemplo, sobre vacinas, quando nós vemos negada a sua eficácia e, consequentemente, negada a prevenção de doença e de mortes. Quando nós vemos negação sobre o aquecimento do planeta, sendo que neste momento a produção de gases de efeito estufa é maior do que jamais se viu. Então, é um aquecimento artificial do planeta provocado pelo homem. Não é um momento geológico de transição da Terra. É um dano provocado pelo homem. Então, negar este dano é um escândalo, é uma mentira. Nós vemos notícias falsas sobre religiões, quando seguidores de algumas delas alegam que são eles os escolhidos por Deus, apenas eles, e que os seguidores de algumas outras religiões são até chamados de filhos do demônio. E tantos outros movimentos que nós vemos no noticiário, no nosso dia a dia. Isso, na realidade, é poluição moral, entrando nos nossos lares e pondo em risco a saúde física e a saúde moral de muitos de nós e de nossos familiares. E aqui devemos atentar especialmente para os jovens e as crianças, mas também para os mais velhos, porque não estão acostumados num mundo em que essas transformações e essas mentiras se alastram de maneira tão vertiginosa. Muitas vezes eles acreditam e são disseminadores dessas notícias de modo até inconsciente, sem perceberem que estão sendo usados por aqueles que têm interesse nisso. Mas Jesus falou ainda sobre aquele que dá origem ao escândalo. E o que ele nos disse? Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer, aquele que utilizou os seus maus pendores, as suas más inclinações para escandalizar, praticou o mal e vai ter que repará-lo. É a esses, então, que Jesus se dirige com aquela severidade, porque eles estão determinando um futuro sombrio para si mesmos, onde vão se deparar com as consequências terríveis das suas próprias atitudes de agora. Joana de Ângeles ainda nos diz que o escândalo demonstra desequilíbrio de quem o pratica e que quase sempre esse indivíduo disfarça suas imperfeições, mostrando para os outros um comportamento que não é seu, que é falso. Ele não demonstra o que realmente quer, o que realmente ele deseja, o seu objetivo, a sua intenção. E ainda geralmente é severo para com todos os demais, mas muito tolerante para com os seus próprios erros. E quando alguém se levanta para censurar e condenar sem autoridade moral, também produz escândalo, porque esconde a sua própria deficiência, projetando no outro a sua inferioridade. É o roto falando do rasgado, não é mesmo? Isso não nos escandaliza sempre? Não criticamos sempre esse que demonstra julgamento quando ele próprio faz alguma coisa pior? Disse ainda Jesus: se tua mão é causa de escândalo, corta-a. Vejam, a energia que Jesus usou ao falar dos escândalos foi rara. Ele sugeriu atitudes que seriam absurdas se fossem levadas ao pé da letra. Eliminar o olho, ou o pé, ou a mão, quer dizer, extirpar o órgão que praticou o escândalo. Mas o significado real dessas palavras não é literal. O que ele nos disse é que cada um deve destruir no seu íntimo toda causa de escândalo, toda causa de mal. Quer dizer, arrancar do coração todo sentimento impuro. Por isso ele nos disse: bem-aventurados os puros de coração, os que não têm maldade. Aliás, que utilidade teria amputarmos a mão que esbofeteou, se isso não recupera moralmente a vítima ofendida? E como amputar, então, o pensamento indigno?
não tem outro modo a não ser cultivando propósitos, objetivos que sejam elevados e puros. Sabemos que não é o corpo físico responsável por praticar essa ou aquela ação. Quem ordena é o espírito. Quem tem fortaleza ou fraqueza de caráter é o espírito. Quem tem vontade é o espírito, não é o corpo. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de autoiluminação, para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé, olho. O esforço que nós devemos empreender deve ser para eliminar a causa geradora do que seria a futura má ação, de modo que nos harmonizemos, mudando a direção para o que realmente nos beneficia moral e espiritualmente. Cada um de nós deve olhar para si antes de criticar o outro, analisar as próprias motivações, as nossas críticas, num processo de autoconhecimento, de autoiluminação. Prossegue ainda Joana: como é sempre mais difícil recomeçar, reeducar, reparar e refazer. As palavras de advertência de Cristo têm como finalidade nos ajudar. São um alerta de que nós devemos ser mais rígidos conosco mesmos agora, abrindo mão de algumas coisas que nesse momento parecem prazerosas, mas que na realidade são de uma natureza má, como esses escândalos, que são provocados para satisfação de vingança, para satisfação de poder ou até mesmo divertimento. Melhor então é nós evitarmos essas falsas alegrias agora do que passar a viver infelizes, com uma consciência intranquila, com o coração angustiado. Joana nos diz mais que aqueles com quem nós mantemos hoje relações agressivas e conflituosas, seja no lar, seja fora dele, estavam envolvidos conosco nos escândalos do passado. E que agora nós retornamos juntos, para que os que geraram essas dificuldades se reabilitem. Nós ou o outro. A agressividade é o elo de ligação que pode unir dois espíritos ou mais por muitas encarnações. Públio Lento, nos lembremos, na encarnação anterior a de senador, era vinculado à política, tinha poder e cegava os escravos. Mas ele não renasceu penando, não renasceu pagando. Ele foi senador, era cercado por familiares que o amavam. Ele tinha poder, ele não nasceu cego. Como Públio, ele sonhou, foi avisado e orientado a aproveitar a oportunidade que se lhe apresentaria no encontro com Jesus. Quando estava prestes a se encontrar com o Mestre, ele sonhou de novo. E quando ele finalmente o encontrou, foi avisado novamente de que se decidisse pelo caminho errado, penaria por muitos anos. E foi o que nós vimos quando ele retornou como escravo e passou por tantos sofrimentos. Então, o resgate doloroso ocorre apenas quando o amor foi adiado muitas e muitas vezes. A única maneira que nós temos de construir o futuro de felicidade é extirpando o egoísmo, que é grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, como nós bem sabemos. Quando se alcança o amor, nós nos afastamos desse determinismo de causa e efeito que nos traz dor. Acima de tudo, há a lei de amor, acima mesmo da lei de justiça. Não temos na justiça humana nenhum instrumento que chegue perto da justiça divina, que coloca o inimigo na mesma família para se ajustarem através da lei de amor. E como fazer para modificar esse nosso olhar crítico com relação ao outro, para que enxerguemos nos outros a centelha divina que também está em nós, embora muitas vezes também não a vejamos em nós? Para nos auxiliar a ver Deus em toda parte, recorramos a Emmanuel. No livro Levantar e Seguir, quando interpreta Paulo de Tarso,
na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, quando nos diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Emmanuel nos diz que é justo que quem alcançou a felicidade de compreender os ensinamentos do Cristo passe a ser devedor daqueles que ignoram essas lições. E aqui podemos com muita clareza nos ver nesta situação, porque já estamos buscando compreender os ensinamentos do Cristo. Então, nos coloquemos na posição de devedores daqueles que ainda não têm esse conhecimento. Emmanuel nos lembra que muitos de nós acreditam que porque cumprem o seu dever fielmente, porque têm uma conduta irreprovável, não devem nada a ninguém. Quem de nós não conhece alguém assim, que acredita que é o mais justo, o mais correto, o maior cumpridor de deveres e que, portanto, faz a sua parte e que por isso também não deve nada a ninguém? Que acredita que se ensinou uma vez ao filho, disse alguma vez para a esposa ou para o companheiro ou para o empregado, não deve repetir uma segunda ou terceira vez. Pensa e muitas vezes verbaliza, fala alto, como alguém se atreve a não atender imediatamente um pedido ou uma ordem minha? Quem ele pensa que eu sou? Não é assim? E quantos desses também não aceitam receber nada de ninguém? Mas Paulo e Emmanuel nos esclarecem que não é assim. Emmanuel ensina que aquele que teve a dádiva de saber é devedor daquele que ignora. Que aquele que tem a dádiva de ser um fiel cumpridor do dever é devedor daquele que ainda é indisciplinado e não consegue cumprir suas próprias obrigações. Que aquele que já consegue exibir a virtude é devedor daquele que ostenta o vício. E que quem adquiriu a luz é devedor dos que se encontram provisoriamente nas trevas. E lembra que se os amigos espirituais não tivessem dedicado a sua bondade, a sua luz, ao nosso aprimoramento, nós também não teríamos conquistado tudo o que já conquistamos, como bem sabemos. E diz ainda que para avançarmos é necessário estendermos a mão ao nosso semelhante que ainda não conquistou aquilo que já conquistamos. E que o pagamento da nossa dívida deve ser com caridade, com afetividade, com paciência, com abnegação em favor do próximo. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo intitulado Pureza, nos lembra que Jesus sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Por que citar Jesus aqui? Porque ele é o nosso guia, é o nosso modelo, é o seu exemplo que nós devemos seguir. É nas suas atitudes que vamos encontrar as respostas de que precisamos para efetivamente nos modificarmos. Para muita gente, prossegue o benfeitor, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, cheio de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição, pois foi ela a primeira pessoa a ver o túmulo vazio e a primeira a quem o Cristo ressuscitado se apresentou. Procuremos nós mesmos lembrar daquelas pessoas a quem nós temos dificuldade de aceitar, a quem nós recriminamos muitas vezes, pensando agora nesses irmãos, do modo como Emmanuel nos apresenta Jesus aqui. Prossegue ainda. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã,
para todos os séculos. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em seu próprio benefício. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros desprezavam e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos, na perseguição cruel aos cristãos da nova era. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe tarefa importantíssima, a divulgação da Boa Nova. Prossegue ainda o benfeitor. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, que é o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Com estes ensinamentos no coração, que as bênçãos divinas recaiam sobre nós. Muita luz e muita paz. Que assim seja.